Bom, irmãos, então vamos iniciar a aula desta manhã. Eu vou fazer mais uma oração. Pai, obrigado por estes momentos que teremos agora de estudo da Tua Palavra. Pedimos a direção do Espírito Santo para que fale conosco e nos edifique naquilo que precisamos de Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amados, nós estamos estudando as doutrinas da vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo. Nós praticamente, passamos aí quase aí 3 meses e meio só tratando das doutrinas e as diversas doutrinas da palavra de Deus com respeito à segunda vinda de Cristo. E agora nós estamos falando das parábolas alusivas à segunda vinda de Cristo. Então, nós começamos aí já no domingo passado tratar das parábolas de Jesus, que Jesus proferiu, sobre a segunda vinda. Parábolas são ensinos, que nem sempre são história de verdade. Jesus às vezes conta alguns fatos, são algumas alegorias, que trazem um ensino, tem uma moral no final. Então, nas parábolas da vinda de Cristo, da segunda vinda de Cristo, vai se centralizar, nesse assunto para trazer uma lição para nós. E nós já falamos na semana passada da parábola da figueira. Foi a primeira que nós estudamos, lá em Mateus capítulo 24, versos 32 a 35. Todas as parábolas da segunda vinda de Cristo estão no capítulo 24 e 25 de Mateus. Então, os dois capítulos de Mateus 24 e 25 estão sendo a base para nós nesses domingos agora de estudo das parábolas. E nós falamos então da parábola da figueira, E a parábola da figueira nos ensina que a segunda vinda de Cristo, ela será precedida por avisos bem claros. Então nós vamos ter daqui para frente não só os sinais, que Jesus disse que haveriam, mas nós vamos ter também avisos bem claros de que Cristo está voltando. Então nós estudamos a parábola da figueira, dentro desta perspectiva. E hoje nós vamos procurar nesses 50 minutos aqui que temos pela frente, em 3 parábolas, 3 parábolas. Então nós vamos aqui nos esforçar, um esforço concentrado, para cobrir 3 parábolas. A primeira parábola é bem curtinha, nós vamos de uma fase para outra aumentando o grau de dificuldade. A primeira parábola vai ser bem curtinha, a gente vai começando com ela. A segunda parábola depois já traz um conteúdo um pouco maior. E a terceira, então, já é aí a última fase, e nós vamos, então, ter mais ainda conteúdo e algumas coisas aí a descobrir, tá bom? Então, nós vamos começar com a parábola bem curtinha de 2 versículos que se encontram em Mateus 24, versículos 43 e 44. Você vai abrir aí a sua Bíblia, Mateus 24, 43 e 44. Enquanto os irmãos acham, eu vou pedir aos irmãos que fiquem bem à vontade para participar, fazer perguntas, nos ajudar na leitura dos versículos. Nós não escolhemos hoje aí, os nossos... você vai ler? Então, não escolhemos aqui, irmãos, serão poucos versículos que leremos hoje, em termos de referências paralelas. Então, os microfones estão aí, Tá, tem um ali com o Paulo. Eu vou, na medida que for necessário, escalar alguns irmãos para ler. Como vão ser poucos, então, a gente não vai precisar deixar um microfone aí com os irmãos, não. O Paulo ajuda aí na hora que for preciso. A gente, então, vai pedir a ajuda dos irmãos para a leitura. Então, a primeira parábola, o Douglas pode passar o slide aí, é a parábola do pai de família e
o ladrão. Vocês acharam aí? Mateus 24, 43 e 44? Amém? Então eu vou ler aqui, os irmãos acompanham, por favor. Jesus está terminando aqui quase o capítulo 24, né? E aqui, próximo do final, ele conta uma pequena parábola. Uma parábola pode ser extensa, pode ser curta, mas é uma parábola. E aqui ele diz assim no verso 43. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Então essa é a parábola, né? E a gente queria, nesse aquecimento aqui, tentar extrair algumas lições dela. O que essa parábola nos ensina? Quais as lições que a parábola nos traz? E aí eu quero ouvir os irmãos. Se os irmãos têm alguma opinião, já conhecem a parábola ou não. O que esta parábola está nos ensinando? Lembre que as parábolas sempre querem nos trazer uma lição central. Então vamos lá. O que ela nos ensina? Irmã Ione, irmão Silvio, pastor Raimundo. O que ela nos ensina aqui? Hã? Ficarmos atentos, nossa vida consagrada ao Senhor, né? Podem pedir aí o microfone e falar, viu? Pode falar, Silvio, pode falar. Melhor no microfone, porque a gente ouve melhor vocês. Estamos aquecimento, gente, aquecimento, vai pensando agora. A paz, irmãos. Eu consigo extrair daí que... Não, pode se extrair daí, eu consigo, é muito feio falar isso. Acho que pode se extrair daí que o dia do Senhor será uma surpresa. Uhum. Acho que a gente tem que se atentar a isso. E quando isso é, dentro das nossas limitações humanas, então, se será uma surpresa, eu tenho que me preparar para ele, né? Porque é aquela história do ditado popular: melhor prevenir do que remediar, né? Só que lá não vai ter remédio. No dia do Senhor vier, não tem mais remédio, né? Então, por ser uma surpresa o dia do Senhor, que ninguém sabe que dia que é, então o ideal é que o cristão procure fazer procure seguir a palavra de Deus como ela manda, né? Procure se santificar, procure andar nos caminhos do Senhor. O que eu consigo extrair daí. E se esse cristão não fizer isso? Se ele não se preparar, se ele não se santificar, se ele viver assim distraído, né? Como tem muitos crentes hoje. Um escolhido, né? Um querido, né? Porque tem gente, tem crente que é distraído, né? É distraído, ele é muita vontade, ele parece que ainda não entendeu, né? Então ele vive aquela vida tranquila, né? Distraída, despreocupada, desatenta, né? Às vezes parece que está dormindo, às vezes parece que está num sono, né? Mas ele se diz um cristão, né? Um servo de Deus, e espera a volta de Jesus, acredita que Jesus vai voltar, mas parece que falta aquela diligência, né? Já viu aquele vigia de condomínio, né? Abençoado? Você passa ali, o cara parece estar, né, descansado, tal. Aí você fala: ô, irmão, acorda aí e tal, né? Quem trabalha em condomínio, quem mora em condomínio, de vez em quando vê isso, né? Ou você vê assim um soldado na rua, um policial na rua, parece que o cara está distraído. E se esse cristão não for isso, não agir assim? Pastor, o eleito, ele não é, ele tem que, aliás, a irmã falou aqui só se ele for escolhido, né?
O eleito, uma das características do eleito é não ser distraído. Então, o eleito não pode achar que porque ele crê que é eleito, que ele vai ficar no passivo, não. Nesse ponto, não. Ele tem que... A Bíblia está mandando vigiar, é ela que está mandando. É ela que está mandando você vigiar, você Pois orar, é, você ficar se a atento. Bíblia está dando uma ordem, é porque a nossa tendência qual é? A de ficar no passivo. A de não... Nossa tendência é de... né? E Jesus estava, vigiem, vigiem. Quando Jesus foi orar lá no jardim de Getsemane com os discípulos, né? Ele falou, vigiai e orai. Aí Jesus chegava, o que os camaradas estavam fazendo? Dormindo. Aí Jesus voltava, gente, vocês não podem orar comigo, mas nem uma hora. Vigiem, orem. Então, a ordem de Jesus é realmente por causa da nossa tendência de nós nos distrairmos, nós nos assim, né, envolvermos com muitas coisas e esquecermos um fato muito importante. Por isso que nós precisamos sempre estar na igreja, porque a igreja é o lugar que vai despertar você. Imagine se você fosse esperar Jesus voltar na sua casa, no seu trabalho. Jesus falasse assim, não, vocês fiquem em casa que um dia eu volto. Não vai dar certo, a gente ia se envolver com casa, com trabalho e tal. Então a igreja é o lugar que fica sempre te cutucando, sempre te despertando. Por isso que o crente que não vem na igreja, ele acaba vivendo uma vida longe, fria, né, distraída. Mas vamos lá, Jesus está falando aqui de um ladrão. O que Jesus vai vir roubar da gente? Porque o ladrão vem para roubar, né? Hã? Nada, né? Por que ele falou do ladrão então? Vem o quê? Do seu bem mais precioso. Gostei, boa, né? Boa, boa figura. Gente, a gente não está tentando achar um significado para tudo numa parábola, não. Eu estou provocando. Numa parábola você não pode, não deve tentar ficar trazendo significado para cada figura de uma parábola. Isso se chama alegorizar, alegoria. Você ficar... não, aqui o ladrão significa isso, a candeia significa isso, aquilo significa isso. Parábola não é muito apropriado que se faça isso. Então, Jesus não vem roubar nada, né, de nós. É só para provocar mesmo. Por que Jesus usou a expressão do ladrão então? Não, é mais por causa do fator surpresa. O fator surpresa. Porque ladrão é assim, é uma bênção, né? Quando você vê, está em cima de você. E não avisa. Aí você, dá seu celular. Tá bom, meu filho, está aí no celular. E tal. É surpresa. Quando viu, meu irmão, já foi. Né? Então Jesus usa essa expressão justamente por isso. Né? Então ele fala que se um pai de família ele soubesse a hora que viria, o dia que viria, esse pai de família ia descansar, ia ficar tranquilo, as portas tudo abertas, janela tudo aberta, e no dia que ele então, né, sabendo que ele viria, ele fecharia toda a casa, guardaria, protegeria, bem, todo mundo para dentro, acende as luzes, fica de olho, que hoje é o dia dele vir. Aí ele fica lá vendo o ladrão chegando, fala, agora eu estou preparado, você não vai roubar nada aqui. Mas Jesus fala que o ladrão, ele vem, né, como ele diz aqui, na hora que você menos espera. Então, aquele pai de família não pode agir dessa maneira. Aquele pai de família tem que cuidar da sua casa durante todo o tempo. E aí aparece uma palavra-chave aqui, que é uma palavra que a gente vai ver mais vezes também, que é a palavra, qual é? Qual a palavra? Palavra-chave.
Hã? Vigiando. Vigiando é uma palavra-chave, mas não é essa que eu quero, não. Hã? Não. Está no versículo 44. Preparado. Obrigado, pastor. Essa é a palavra. Preparado. Preparado. Essa é uma palavra-chave para nós aqui. Essa palavra, essa parábola do ladrão e do pai de família, ela traz como uma lição central a necessidade de preparação. Gente, preparação, ele é um processo na nossa vida. Eu quero que vocês estejam bem atentos a isso. Não vai ter tempo de se preparar quando Jesus voltar. A preparação é um processo. É um curso que você começou lá atrás. Você vem fazendo ele, vem se preparando. Quando Jesus voltar, nós já precisaremos estar preparados. Não vai dar tempo de eu falar assim, agora eu tenho que correr, fazer, aprender, e fazer todos os cultos, ver todas as escolas, assistir todos os vídeos que estão lá no YouTube, e vou ler, e fico vendo rapidinho, tal Jesus, não vai dar mais. A gente fazia muito isso, né? Quando era estudante, e quando a gente às vezes deixava para a última hora, né? Lembra? Você não, que você é um bom estudante, uma boa estudante, né? Mas eu fazia isso, eu não era muito bom estudante. Eu era bom estudante. Eu nunca estudava em casa. Eu prestava muita atenção na aula, né? Aí quando chegava no dia da prova, eu já estava bem preparado. Mas tinha coisa que eu deixava para o último dia. Aí chegava no dia da prova, aquela correria, né? Então, não vai dar tempo de se preparar na hora. Então, essa expressão aqui é uma expressão chave, né? Por isso estejam vocês também preparados, porque o Filho do Homem virá a hora que vocês menos esperam. Então, essa preparação ela é constante, essa preparação ela é diária, essa preparação é uma coisa dinâmica na nossa vida, é algo que nós precisamos estar sempre fazendo, porque quando chegar o dia, chegar a hora, você vai estar pronto, você vai estar preparado. Então, essa é uma palavra-chave aqui. Tá bom? E uma outra lição aqui, que o texto nos traz, a parábola nos traz, ela vem na forma de uma certeza. Qual que é a certeza aqui? Que essa parábola, que ele virá. Esta parábola nos dá uma certeza. Jesus virá. Se a gente não sabe a hora, não sabe o dia, isso é outra coisa. Mas é uma certeza, Jesus virá. E aí, meus irmãos, a gente tem que moldar a nossa vida, né? Tem que moldar a nossa vida. É aqui? Vai lá, amém. Pensei que Jesus estava voltando já. Estou ouvindo uma música assim, mas acho que não é não. Então, a certeza é de que Jesus virá. Irmão, quando você tem uma certeza dessa, você não pode ser igual às outras pessoas. Você não pode ser um crente, desatento. Você não pode ser uma pessoa assim, né, sem propósito, né? Se você sabe que Jesus virá, você precisa se preparar para esse encontro. Se você sabe que está chegando uma data muito importante, você vai se preparar, você vai comprar as coisas, você vai comprar a roupa, você vai preparar tudo para você estar pronto para aquele dia. Então, é isso que deve ser, é assim que deve ser o senso de vida de uma pessoa salva em Cristo Jesus e que sabe que o Filho do Homem virá. Então isso é uma lição muito importante dessa parábola. A gente precisa estar consciente disso e agindo de forma coerente com isso. Nós não podemos achar que nós não podemos saber que Jesus vem, mas viver uma vida descompromissada,
uma vida apegada a coisas tão terrenas, a coisas tão, como diz Salomão, né? Há tanta vaidade, há tanto vapor, coisa que você não tem nem como agarrar, aquilo sai das suas mãos, botando esperança em coisas tão efêmeras, tão passageiras, ter projetos tão longe desse foco da vinda de Cristo. Nós temos que rever nosso cristianismo. Se a gente sabe que Jesus vai vir, se eu soubesse que Jesus viria, se você soubesse que Jesus viria amanhã, o que você faria? Se você soubesse que Jesus vai voltar amanhã, não saía nem da igreja, ia dormir aqui. Não, vamos fazer assim, vamos dar um tempinho maior, porque daqui para amanhã é pouco tempo para fazer algumas coisas importantes. Vamos supor que você soubesse que Jesus voltaria daqui a 15 dias. Jesus vai voltar daqui a 15 dias. O que você faria? Olha só que interessante, nós vamos escolher aqui algumas coisas interessantes. Pode falar, sem medo de... O que você faria se você soubesse? Faz um exercício agora. Se você soubesse, Jesus vai voltar, hoje é dia 12, né? 13, 14, né? Se soubesse que Jesus ia voltar dia 15 dias, dá quanto aqui? 1º de dezembro? 1º de dezembro Jesus vai voltar, o que você faria? A Bruna tem ali uma contribuição. Ia perdoar quem tinha que perdoar já, se reconciliar com quem tinha que se reconciliar e pedir perdão para quem tinha que pedir perdão. Que é uma das coisas que a gente costuma sempre protelando, né? Mas quando Jesus voltar, se você tiver com o coração amargurado ou ter feito mal a alguém, não ter se arrependido, acho que é bronca. Seria uma coisa que eu pensaria. Profundo isso, viu? Só um minutinho, irmã. Graças a Deus, hoje mesmo eu estava ouvindo uma palavra sobre isso, né? Que a gente precisa perdoar. Mas essa questão de perdão, eu estou bem tranquila com ela, porque eu não guardo mágoa assim de ninguém, nem preciso perdoar ninguém, entendeu? É claro, já fui muito magoada, mas assim, eu não tenho esse problema, né? De estar com mágoa, de estar com o meu coração ferido. Graças a Deus, Deus me... E o que a irmã faria então? Eu fazia igual o irmão falou, ficava aqui na igreja, trazia todos os mantimentos e ficava só aqui louvando e agradecendo ao Senhor dele estar voltando, só isso. Eu vou cobrar de vocês isso, hein? Porque Jesus, ele pode não ter falado o dia, mas ele disse que virá. Então, vocês deviam então, a partir de hoje, não sair mais daqui. Ficar aqui até ele vir. Não é? Pelas tuas palavras, enredaste-te, prendeste-te pelas palavras da tua boca. Diz, Ione, o que a irmã Ione faria? Vamos ver. Eu ia visitar mais uma vez algumas pessoas, mais uma tentativa de falar, olha, Jesus vai vir nessa data, eu tenho certeza, então vamos nos preparar. Ir atrás de algumas ovelhas que estão aí descansando, uns que ainda não conhecem, alguns familiares. 15 dias daria para fazer isso. Aí lá, pelo último dia, eu vinha para a igreja também. Trazia todo mundo, ficava por aqui esperando. Vocês estão chegando perto de um ponto muito importante, mas eu quero ouvir mais alguns aí. Todos os moradores de Nínive, né?
Provavelmente não. Jesus fala, né, dos dias de Noé, as pessoas viviam casando, dando-se em casamento, comprando, edificando, fazendo a sua vida normal, né? Muito provavelmente não. Mas eu quero falar em termos do povo de Deus, né? O que você faria? Tem um autor, o Dr. Craig Blomberg, ele escreveu um livro muito bom, recomendo os irmãos lerem, comprarem, lerem, Pregando as Parábolas. E ele fala, lá num dos capítulos, de uma história que se conta, que ele também não sabe se é totalmente verdade, que perguntaram para Martinho Lutero o que ele faria se ele soubesse que Jesus voltaria amanhã, né? Aí ele respondeu, eu continuaria fazendo o que eu estou fazendo hoje, capinando meu jardim, fazendo isso, aquilo, né? Aí o autor, ele se dá assim o direito de discordar de Lutero e dizer o seguinte, que se Jesus fosse voltar daqui a 15 dias, como nós propuséssemos, acho que uma coisa que nós faríamos, e acho que é uma coisa que a média dos irmãos aqui falaram, é cuidar dos relacionamentos. A gente não ia correr atrás de terminar de capir a casa, o jardim, pintar a casa. A gente não ia correr para ir para Pirenópolis, viajar. Não conheço Pirenópolis, vou correr lá, vamos passar 10 dias lá, vamos passar 3 dias em Caldas Novas. E a gente passa um dia aqui em Alexandria e vem para cá e pronto, fica na igreja esperando a hora. Não, ninguém ia fazer isso. Eu tenho certeza que você ia rever suas prioridades de uma forma tal, que você acho que nem dormiria, para não perder tempo, e você ia cuidar de relacionamentos. Você ia beijar quem você não beijou, ia abraçar quem você não abraçou, ia falar de Cristo para quem você não falou. Você ia sair daqui, pegar um carro e ir lá para São Paulo, para ir na casa de um parente, dizer assim, olha, eu te amo, me perdoa, e outra, Jesus está voltando, você precisa aceitar Cristo. E você ia sair daqui, dar um abraço no vizinho que você brigou com ele, e você xingou ele, você ficou bravo com ele. Você ia cuidar de relacionamentos. Quer falar? Esse fenômeno, ele acontece, né? Quando a pessoa está com câncer terminal, Sim. até quem não crê em Deus, até quem não acredita em Deus, ele começa a chama meu filho, que muito tempo que eu não falo com ele, eu quero falar com ele. Isso aconteceu com um conhecido nosso, próximo. Ele falou, chama ele, que eu quero pedir perdão. Chama fulana, chama a minha ex-mulher, que eu quero pedir perdão para ela, porque eu fiz isso e isso. Quer dizer, até quem não crê em Deus, concorda que quando lhe falta pouco tempo, é tempo de reconciliar. Exatamente. A gente ia cuidar das pessoas. A gente ia fazer algo melhor em favor de alguém. E aí a gente entra então na segunda parábola, a parábola do bom servo e do mau servo. Eu queria que você lesse comigo, Mateus 24, a partir do versículo 45. Jesus, ele termina de contar essa parábola e já emenda com outra. Ele vai falar da parábola do servo fiel e do servo mau, tá? Então vamos ler aqui. Eu vou ler aqui, os irmãos acompanhem. Verso 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor deixou encarregado dos demais servos, para lhes dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhes digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora para vir, e começar a espancar os seus companheiros, e a comer e a beber com os bêbados? Virá o senhor daquele servo, em dia e em hora que não o espera, e em hora que não o sabe, e irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-o com os hipócritas.
ali haverá choro e ranger de dentes. Então vamos lá agora, nós vamos aumentar aumentar o grau de dificuldade. Vamos aqui para uma fase mais aqui difícil, falar da a parábola do bom e do mau servo. Que lições a parábola nos traz? Uma primeira pergunta aqui: quantos servos nós temos aqui? 1 ou 2? 1, 2, 3? Não, peraí, irmão. Você está com o grau do óculos está errado. 1, 2, 3, quantos são? Servo mau. Hã? São vários servos. Os servos que serão cuidados. O servo bom que vai cuidar. O servo mau que vai espancar. Então são vários servos. Vamos lá então. O que a parábola está dizendo aí? Ele fala de um servo prudente. Aí, determinado momento da história, Jesus fala, mas o que, lá no verso 48, o que acontecerá se aquele servo, que servo? O bom, sendo mal, disser, está demorando, eu vou mudar, vou relaxar. Então quantos servos nós temos aqui? 1. E você viu, notou o perigo da gente mudar? Você viu só? O mesmo servo bom, aquele que fazia tudo certinho, aquele que cuidava fielmente do que o Senhor Jesus mandou ele fazer, aquele que aceitou o chamado, aquele que foi salvo, aquele que está ali, né, fiel a Deus. De repente esse cara muda. Ele passa a fazer algo totalmente oposto ao que ele fazia. Então há um perigo aqui, né? Há um perigo aqui. A gente precisa estar atento. A gente vai ser desafiado e testado e tentado muitas vezes a desviar do caminho, a falhar, a fazer coisas que a gente sabe que não devem ser feitas. Então, Jesus está contando aqui de uma pessoa. Qual que era a função desse servo na parábola? O que Jesus aqui fala acerca dele? Qual que era a função dele? Aparece uma palavra-chave aí, já logo no versículo 45. Não, mas antes disso, o Senhor o deixou o quê? Encarregado. Parece que a parábola está falando aqui, em primeiro plano, de líderes, de obreiros, de pastores. Vamos lá, vamos considerar um pastor, né? Aquele senhor deixou esse servo encarregado dos demais servos para lhes dar o quê? Sustento, para manter a vida deles, para dar o alimento, para supri-los, para nutri-los, para que eles pudessem continuar o quê? Aqueles demais servos servindo, trabalhando. Todos eram trabalhadores. Mas Jesus deixa alguém, o Senhor, aliás, dessa parábola, aquele Senhor dono ali, deixa alguém encarregado de cuidar daquele servo, já que ele se ausentaria, né? Já que ele se ausentaria, ele deixou alguém encarregado lá daqueles servos. Então, parece que aqui que Jesus está na parábola falando no primeiro plano de seus líderes, de seus pastores, que ele designou para cuidar do seu rebanho. Mas a parábola não se aplica só aos pastores e aos líderes, se aplica a todos nós, porque nós somos encarregados também. A Bíblia vai dizer lá em 1 Pedro, e aí eu vou pedir para alguém ler para a gente, 1 Pedro capítulo 2,
1 Pedro capítulo 2, leia para a gente, por favor, alguém aí, o versículo 9. 1 Pedro 2,9. Quem pode ler para nós? A Ione vai ler ali. Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Olha o que este texto diz. Esse texto nos diz algo muito sério. Nós somos o quê? Sacerdócio real. Quero ficar nessa expressão. Sacerdócio real. Nós somos sacerdotes, meus queridos. Você é o quê? Um sacerdote. O que um sacerdote fazia? O sacerdote, ele tratava de, mediar a relação do povo com Deus. Você não é um mediador, fique tranquilo. O único mediador é Cristo. Mas Deus nos fez um povo sacerdotal, que vai servir a Deus, servindo ao povo, servindo as pessoas, servindo as vidas. Então, esse texto não está falando apenas dos líderes. Essa palavra se aplica também aos liderados, se aplica a você e se aplica a mim, amém? Então, qual era o papel desse servo aqui? Fazer a vontade do seu Senhor. Ele não foi encarregado para fazer a sua vontade. Ele foi encarregado para fazer a vontade daquele Senhor. Aquele Senhor não deixou espaço para ele criar muita coisa, não. Aquele Senhor falou assim: olha, você é o encarregado e você vai dar o sustento a esses meus servos. Só isso. Você não vai inventar mais nada, você não vai fazer mais nada. Seu papel é esse. Então o papel do líder, o papel do pastor é esse. Não é fazer a vontade dele, é fazer a vontade do Senhor. Então eu não posso ficar aqui, um líder não pode ficar cuidando de um rebanho, fazendo o que ele quer fazer, o que ele acha que ele tem que fazer. Não, ele tem que fazer aquilo que o Senhor dele ordenou que ele fizesse. E só não faça mais nada além disso e não faça nada aquém disso. Nós também, como liderados, como sacerdotes, nós temos que fazer aquilo que o Senhor nos mandou. O que o Senhor mandou você fazer? Vá e faça discípulos de todas as nações. Então você precisa fazer o quê? Discípulos. Você não tem outro propósito na sua vida a não ser fazer aquilo que o Senhor mandou você fazer. A palavra está dizendo isso. O servo bom está fazendo exatamente isso. A vontade do seu mestre. Cuidando daqueles que se acham necessitados. Sejam essas necessidades materiais, espirituais, ou ambas, tanto material quanto espiritual, é papel nosso. Então nós precisamos fazer isso. Então, querido, um pastor, um servo, um líder, nada mais é do que um servo. É a liderança servil. Você nada mais é do que um servo. E o pastor também nada mais é do que um servo. Então qual que é o propósito da liderança espiritual? Alimentar o povo, alimentar os servos. E às vezes se inverte, O papel do líder não é ser alimentado pelos servos. Tem líder que a igreja tem que alimentar ele. Não, é ele que alimenta a igreja. A necessidade está na igreja. Eu tenho as minhas necessidades? Tenho. Quem vai me alimentar? Meu líder. Quem que é meu líder? É Deus. São os pastores a quem eu estou submetidos. Por que nós estamos criando aqui um presbitério? Porque são pastores aos quais eu estarei submetido. Eu preciso ser pastoreado. Você precisa ser pastoreado. Então não é o rebanho que alimenta o pastor, é o pastor que alimenta o rebanho.
E eu também preciso ser alimentado. Para isso eu vou ter pastores que me ajudem, né? Que orem por mim, que não me deixem fazer besteira. Né? Eu falei assim, pastor, não faça isso não. Se eu ficar sozinho aqui, eu vou fazer eu mesmo, o que eu acho que é melhor. Eu preciso ter pastores para mim também pastorear. Então, esse é o processo, essa é a dinâmica, né? E Jesus está falando isso aqui. O apóstolo Pedro compreendeu muito bem essa verdade. Eu vou pedir para alguém ler para mim aqui, 1 Pedro 5, de 1 a 4. 1 Pedro 5, de 1 a 4. Quem pode ler para nós? 1 de Pedro 5, capítulo 5, de 1 a 4. Rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, receberei a imarcessível coroa da glória. Rogo igualmente aos jovens... Não, até o 4. Olha o 4. Gente, olha que texto maravilhoso, o apóstolo Pedro compreendeu bem isso. O apóstolo Pedro era um líder. Ele era alguém que esteve com Jesus. Meu irmão, presta atenção aqui. Pedro era falho, mas ele andou sobre as águas. Quem mais andou sobre as águas na face dessa história toda? Jesus e ele, meu irmão. Ele era o cara. Tinha suas falhas, mas era o Pedro, cara. Mas olha só, que coisa linda aqui, de humildade nós temos aqui nesse texto. Pedro fala assim, aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero, sobre eles. É assim que o texto diz? Não. Como eles. Eu sou presbítero, não é sobre eles, eu sou presbítero como ele. Eu sou presbítero aqui, irmão. Pastor é um presbítero. Essa expressão presbítero é pastor. Pastor, presbítero, bispo, é a mesma expressão. Designa pastores. Então, quando nós estivermos aqui presbíteros, eles são pastores da igreja. Eu sou pastor como eles. Ah, mas o senhor é o pastor presidente. Pedro era presbítero como eles. Olha que coisa linda. Testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Eu peço. Aí ele fala, eu peço para vocês, presbíteros, pastores, servos, pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês. Aquele senhor da parábola disse para aquele servo, olha, cuida dos meus servos, alimenta os meus servos. Pedro está falando assim, pastoreie o rebanho de Deus, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer. Como é que Deus quer que os pastores pastoreiem? Não por obrigação, não por salário, não por constrangimento, mas porque Deus quer. Como que Deus quer? Espontaneamente. É a sua escolha de vida, é a sua vocação. Você escolheu, faça isso porque você deseja fazer isso, você quer se dar, você quer alimentar o povo, você quer ser um instrumento meu. Pedro fala assim, espontaneamente. Ele fala, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhe foram confiados. Irmão, ai de mim, se eu pôr a mão em alguma ovelha com
senso de dominação. Ai de mim, ai de mim, ai de mim, ai de mim. Os irmãos não sabem o terrível juízo que me espera. Se o meu coração quiser escravizar, dominar uma ovelha, ai do pastor. E a gente vê tanta coisa, perdeu-se tanto o temor de Deus. Eu ouço tantas coisas, eu falei, Senhor, o que está acontecendo com a igreja? O que está acontecendo com os crentes, Senhor? As pessoas perderam o temor. Pedro fala assim, não como dominadores dos que lhe foram confiados, mas sendo exemplo para o rebanho. Faltam líderes exemplo. Sobram líderes dominadores. Sobram líderes que dominam. E, gente, e essa dominação, muitas vezes não é nem pela força, nem pelo grito. Não é. Mas é pela manipulação. É pela manipulação. E você cria uma rede de vinculação emocional, espiritual, manipula as ovelhas para que elas sejam ovelhas, né, controladas. E você manipula, assedia ovelhas, dizendo, se você não fizer isso, Deus vai te punir, né? Quem levantou a mão aqui? Passa aqui o microfone aqui, enquanto chega ali. Quer dizer, não como dominadores, Pedro fala, mas como exemplo. O rebanho tem que ver você, líder, tem que ver você, meu irmão. As vidas têm que ver você, minha irmã, como um exemplo. Diga, Rony. Sim, pastor. E essa situação é tão séria que lá no Antigo Testamento, aquilo é uma figura do que ia acontecer com a igreja no futuro, né? Quando Moisés sobe para receber a lei e Arão, sacerdote, fica, o povo fala, já que Moisés não volta, pode ter até morrido, vamos levantar aqui um Deus. E Arão, sendo sacerdote, faz o quê? Eu lavo as minhas mãos, vocês fazem aí o Deus que vocês querem adorar. É isso que o Senhor está falando. Muitas vezes essa dominação é porque a ânsia do povo é por algo novo. Eu quero algo novo. Jesus não me serve. Jesus não me serve. Eu quero um Deus milagreiro, eu quero um Deus que realize os meus sonhos, eu quero um Deus que seja o cara. Esse Deus aí que a igreja prega desde a igreja primitiva até hoje é um Deus que para mim não serve. Então me dê um Deus. Já que Jesus não volta, me dê um Deus para que eu possa adorar. E muitos dos sacerdotes, dos pastores, têm lavado as mãos e falado, vocês querem? Então toma aí. Só que esquece de falar, a galera que se rebelou lá no Antigo Testamento, morreu todo mundo. Foi tragado às profundezas. Então... o apóstolo Paulo fala lá na primeira carta, segunda carta de Timóteo, capítulo 4, verso 3, algo muito importante. O Rony passou por isso também, fala aqui, perto disso na fala dele agora, ele fala assim, Paulo, 2 Timóteo 4, 3, virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas, mas tu sê sóbrio, suporta as aflições, faça o trabalho do evangelista e cumpra plenamente o seu ministério. Irmãos, o servo foi colocado como encarregado do rebanho. Então é ele quem alimenta o rebanho, não é o rebanho que alimenta o servo, não é o rebanho que se reúne e fala assim, nós queremos um líder, o líder vai ser esse, porque esse fala que a gente gosta, as coisas que a gente gosta, esse líder é o que a gente quer. Não é, Deus não dá um líder que o povo quer, Deus dá um líder que o povo precisa, um pastor que o rebanho precisa, mas as pessoas vão se recusar a ouvir, né, como diz aqui Paulo, né, a verdade. Elas querem se entregar às fábulas, às historinhas agradáveis, às coisas que eu gosto de ouvir. Então sai daí, pastor, vamos colocar alguém aí que a gente quer.
E esse povo vai se cercar nesses últimos dias de pessoas assim, de pessoas que não sejam aqueles que dão na hora que elas precisam, o que elas precisam. Senta aí, vai para lá, faz isso, aquilo, não no sentido de dominar, mas no sentido de dirigir o rebanho. As pessoas não querem isso, elas querem comer o que elas gostam, elas querem comer na hora que elas gostam, na quantidade que elas gostam, elas querem do jeito delas. Então, sai daí, pastor. Nós queremos alguém assim, um mestre desse jeito, um mestre que a gente ame. Ah, como é bom esse pastor. Não me confronta, não me ensina, não me faz nada, só me dá o que eu gosto, né? Então, queridos, deixa eu correr aqui, senão... O propósito da liderança espiritual é que os líderes alimentem o povo. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. O que causou a queda desse servo? Só um minutinho. A hipocrisia. Espera, vamos ver lá. Quando a gente O segue... que causou? Hipocrisia. Pode ser ele, quando aquele senhor encarregou ele aceitou, né? Concordo com o senhor. Eu vou fazer. Depois ele muda. Isso pode ser uma hipocrisia. Ele pode ter sido hipócrita ali. Já que o senhor está falando em alimento, quando a gente segue, antes de terminar essa parábola, vai falar justamente da hipocrisia do servo que foi e açoitou e maltratou e fez o que não deveria com os conservos, né? com os demais servos a quais estavam submetidos a ele. E o senhor acabou de falar sobre essa questão do pastor ser pastoreado, alimentar a igreja, né? Então, é bom que os crentes estejam preparados, e estar preparado, já que o senhor falou do alimento que vem do altar para nós, né, que vem de Deus para o homem às vezes rejeita esse alimento e prefere comer carne podre. Ele prefere rejeitar o pão vivo, o pão que vem do céu, o Cristo. Com devido respeito, viu, irmãos? Eu vou fazer uma crítica aqui agora pessoal, aí é minha, uma crítica pessoal. Para essa questão de você ficar indo procurar igrejas, procurar alimentos que você não conhece a procedência, pregador A, pregador B, uma revelação, essas coisas aí. Quando você começa a abrir na sua vida espiritual espaço para isso, essas lacunas para receber esse tipo de alimento, você corre o risco de cair num abismo. Você corre o risco de receber um alimento que você não conhece a procedência e, quiçá, esse alimento pode estar vindo do próprio Satanás. E aí, nessa hora, é que o crente tem que prestar atenção que ele pode não estar se preparando ao ter esse comportamento. Isso não é parte da preparação. Então, o crente que vem para a igreja, e aí agora a gente volta de novo para falar dessa questão da hipocrisia. É hipócrita eu ficar vindo aqui procurar o pastor, é hipócrita, pelo menos assim da minha parte, eu ficar vindo aqui procurar o pastor e reclamar que estou com problema A, e problema B, e problema C, que na verdade as pessoas vêm muito por causa do problema, né? Quando na verdade eu saio daqui da igreja, vou para o YouTube, vou procurar o profeta A, vou para a profetada, profeta B, profeta C, procurar alguma coisa que diga para mim o que eu quero ouvir. É como o senhor falou do alimento há pouco, para mim comer o que eu quero comer, para mim receber o que eu quero receber, né? Então assim, se é esse tipo de alimento que eu procuro, então eu tenho que ficar atento de saber se eu quero ou não estar preparado para a vinda de Cristo, que eu posso estar rejeitando o alimento vindo do céu, né? Cristo disse: eu sou o pão vivo que veio do céu, né? Então assim, você tem que ficar atento ao que você quer. Perigos sim, há perigos aí, a gente precisa ter cuidado. Jesus deixou um modelo de congregação, de comunhão, que a gente precisa observar bem. O Novo Testamento, ele alerta a gente sobre essa questão meio solta, deixar de congregar, né, ir daqui para lá e tal. O Novo Testamento vai fazer uma série de alertas, nós vamos aos poucos até começar a falar mais disso, mas aqui, vamos voltar aqui para um ponto.
O que fez aquele servo cair? Qual foi a causa daquele servo ter caído, ter mudado, né? Eu acredito que o verso 48 ele nos dá uma pista aqui. O verso 48 aqui na parábola diz o quê? Mas o que acontecerá se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora para vir? Me parece que aquele servo, ele tinha algo errado no coração dele, né? Tinha uma natureza errada ali, porque se aquele servo sendo mau quer nos dizer alguma coisa, tinha algo errado no coração dele. Ele talvez não fosse realmente totalmente leal e fiel. Ele tinha ali o que se traduz numa hipocrisia, mas uma raiz de interesse próprio. Mas um fato é importante a gente destacar aqui, fora essa questão subjetiva do coração. Diz o texto que ele parou de esperar a vinda do Senhor. Isso é um critério muito objetivo e claro aqui, se a gente quiser achar uma razão, ele diz assim: meu senhor demora para vir. Pronto, isso determinou a conduta dele a partir daquele momento. Ele parou de esperar a volta de Jesus. Aí nós voltamos lá na parábola do ladrão e do pai de família. O que nós falamos? Uma das lições lá, de que Jesus virá. Se Jesus virá, se você tem essa certeza, sua vida tem que ter coerência com isso. Se você para de esperar a vinda de Jesus, achando que está demorando, achando que você vai morrer primeiro, achando que você deixa de ser um servo bom. E aí precisa investigar por quê. Talvez a raiz esteja no coração. Mal. Talvez você não seja nem convertido. Então nós precisamos nos autoexaminar. Quem levantou a mão? Aqui, Marcos. Pastor, o senhor perguntou aí, eu acho que a verdade é a ansiedade, né? Quando fala o servo sendo mau, ele só voltou à natureza dele, né? Ele é bom quando ele está com Deus, porque bom é o Pai, né? Quem faz o bom é o Pai. Então ele só voltou a ser o que ele era, né? Igual todos nós somos de natureza. E ele ficou ansioso. É a ansiedade, né? A ansiedade é uma maldição na nossa vida. Verdade. Então, passa um slide ali, Douglas, por favor. A parábola do bom e do mau servo. Pode clicar aí. Qual que é a lição central dessa parábola, então? Devemos ser, olha lá, devemos o quê? Ser, primeiro ser. Primeiro ser, querido. Investiga o seu coração. Você é um servo de Deus? Você é um servo de Deus? Será que você está guiado pelas motivações corretas? Será que você, de fato, pela fé, é um filho de Deus? Crê nisso? Que Jesus é o seu filho, que ele morreu na cruz, que ele ressuscitou, que ele perdoou os seus pecados, que ele mudou a sua natureza. Isso primeiro tem que ser uma convicção nossa, no nosso coração, queridos. Nós não podemos servir a Deus se nós não somos servos de Deus. Eu primeiro preciso ser, devemos ser servos de Deus, leais a Deus, fiéis a Deus. Primeiramente. Depois, nós temos que ser, mas nós temos também que permanecer. Então nós devemos ser e permanecer, por quê? Porque nós temos uma certeza, Jesus virá. Essa é a lição da parábola. Jesus virá. Então eu tenho que permanecer. O quê? Leais ao Senhor. Desempenhando prudente e alegremente a tarefa designada. Para mim como pastor, para você como crente, ou você como líder, você como obreiro, você como pastor. Designada por quem? Pelo Senhor. No interesse de quem? No meu interesse? No interesse da minha família? Não, queridos. No interesse daqueles que lhes são preciosos. Aquele senhor da parábola falou assim: olha,
cuida, alimenta dos meus servos, porque eles são o meu maior patrimônio. O meu patrimônio não são os bens, não, são os meus servos. Que adianta eu ter os bens e não ter os servos para cuidar dos bens? Esse é o meu maior patrimônio. Cuida deles, alimenta eles, nutre eles, deixa eles quentinhos, deixa eles confortadinhos, põe cobertor, dá comida, dá remédio, cuida deles, sustenta, porque eu vou voltar para todos eles, né? Todos os meus servos. Então, a parábola do bom e do mau servo nos ensina isso. Nós estamos aguardando a vinda de Cristo? Sim. Então nós precisamos, como diz na parábola do pai de família, estar se preparando, em preparação, para quando aquele dia chegar, estar preparado, e sermos e permanecermos leais ao Senhor até o dia da volta. Como? Desempenhando, trabalhando de forma espontânea, alegre, dedicada, fiel, cuidadosa, né? Abnegada, cuidando daqueles que Deus nos colocou, né, diante de nós, né? Seja o rebanho que um pastor tem responsabilidade numa igreja local, seja a nossa família, né? Sua família é o seu primeiro rebanho, seja aqueles que Ele coloca diante de você no trabalho, né? Você tem uma loja, a irmã Maria lá tem uma loja, ali é a igreja da irmã Maria, ela é sacerdote de Deus lá, né? As pessoas estão lá, ela vai lá, testemunha, ela cuida das pessoas, ela não está ali só para vender um produto, ela está ali para cuidar dos clientes, né, que estão ali, e não é só alguém que vai, né, comprar um produto dela, não, é uma vida que Deus está colocando ali, ela é uma, né, foi chamada por Deus, um povo sacerdotal, uma família sacerdotal, entrou ali, entrou na igreja, né? Você lá no seu trabalho, na repartição, no seu escritório, no seu comércio, onde você estiver, na sua sala de aula, é isso que você é chamado a fazer, ser e permanecer leal ao Senhor em todo o tempo. Amém, queridos? A terceira parábola seria das 10 virgens. Que pena que não vai dar para entrar nela hoje. Passamos do horário, não, chegamos no horário. Se eu for entrar nela hoje aqui, a gente não sai daqui antes das 11h30. Então nós vamos deixar para o próximo domingo, porque é uma continuidade. Vocês vão ver que essas 3 parábolas, elas formam um ensino coerente em cada uma delas, e nós vamos ver o que é, né? Nós vamos ver o que é. Então, nós vimos lá a preparação, vimos agora a fidelidade, e agora nós vamos ver outro ponto muito importante na parábola das 10 virgens, mas isso nós vamos deixar para o próximo domingo. Amém, queridos? Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é fiel. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos amou, e não só nos salvou, mas nos encarregou de sermos, ó Deus, instrumentos teus, seja como líderes, pastores, seja como crentes, seja como teus servos. Nos encarregou, Senhor, de sermos, ó Pai, sal e luz, nos encarregou de sermos, Senhor, aqueles que vão, Senhor, alimentar outros, ó Pai, ajudar outros a encontrar o caminho. Ó Pai, eu quero te agradecer pela tua graça, tua misericórdia para conosco e para com todos quantos o Senhor tem ainda, ó Deus, ó Pai, chamado, ó Deus, e transformado. Pai, nós queremos pedir-lhe perdão pela nossa falta de diligência, pelas nossas incoerências em vivermos uma vida, Senhor, ó Deus, numa perspectiva às vezes tão distante, Deus, do fato de que o Senhor virá, de que o Senhor, ó Pai, ó Deus, está, Senhor, ó Pai, pronto e vindo ao encontro da tua igreja. Ó Deus, nós queremos pedir que o Senhor nos dê uma vida, Senhor, coerente com, ó Pai, ó Deus, o Pai, alvo e o propósito do Senhor para a igreja. Pai, coerente com o contexto que nós estamos vivendo.
o cenário que nós estamos vivendo neste mundo, coerente, Senhor, com a Tua palavra. Ó Deus, nos dê, Senhor, assim sermos, nos ajude. Nós te pedimos, Pai, e oramos no nome de Jesus. Amém e amém.